Uma hora de Pedro Loss para dormir. Acompanhe os mistérios e curiosidades da ciência com o físico do canal Ciência Todo Dia. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Você é um entusiasta de viagem, essa coisa de, pô, a gente vai colonizar Marte, vamos totalmente. pra fora? Eu acho que é até uma questão de sobrevivência da espécie. Sim. Porque assim, pensando como espécie no sentido biológico, a nossa função é continuar vivo. Sim. Essa é a pressão que a gente tem da natureza, digamos. O tal gene egoísta, é passar isso pra Eu, inclusive, frente. não li esse livro ainda, mas tá na minha lista de leitura, do Dawkins, né? Eu já ouvi muitas coisas boas desse livro, mas... Tem muita gente agora falando mal dele. Na época falaram bem e agora estão contestando. Mas é que ele coisa. virou uma pessoa um pouco peculiar no sentido das posições e posturas que ele defende atualmente. É por causa disso. Não é por causa então. do livro, Entendi. necessariamente. É por causa das posturas dele Entendi. como pessoa, sabe? E aí... Assim, a gente tá preso na Terra. Nossa única casa. Embora a Terra pareça grande para seres humanos, isso aqui é tipo nada em termos cosmológicos. Total. Então, a gente tá sujeito a qualquer desastre que aconteça na Terra a acabar com toda a vida. Não, qualquer mudançazinha, Inclusive a né? humana. Exato. Qualquer mudançazinha. Mudar o ângulo de inclinação. Muda o ângulo, a gente se ferra. Cai um asteroide, a gente se ferra. Vai falando. Acontece uma supernova, a gente se ferra. Se um dia, porque aparentemente a Terra... Imagina que a Via Láctea tá assim. Vamos começar o programa só pra cima, assim, vai. Vai, só pra... Como morrer como morrer é. aqui na Terra. Asteroide, cometa... inclinação. Eu li um artigo sobre a incidência de radiação do centro da galáxia no nosso planeta também, porque aparentemente, assim, esse daqui é o plano da galáxia. Certo. O movimento que o sistema solar faz nela, ele vai mais ou menos assim. Ah, é? Quando a gente chega nesses picos pra cima e pra baixo, a gente tá meio que desprotegido do resto da radiação na galáxia, isso poderia também afetar a sobrevivência na Terra. Caramba! Quando tá no ponto máximo aqui ou aqui? Porque a gente tem menos, tipo, poeira no nosso caminho bloqueando essa radiação. E a gente tá onde agora, por exemplo? No meio, praticamente. Então, quando chegar nesse ponto, a gente não sabe também o que acontece. Mas a gente já passou por ele, acho que, se não me engano, o período de oscilação é de... Acho que é uns... Eu posso estar completamente falando besteira aqui, mas deve ser tipo uns 10 milhões de anos, 15 milhões de anos. Então a gente já passou por eles várias vezes ao longo da história. Mas também tivemos, 5 extinções em massa aqui? Sim, e uma delas, inclusive, foi provavelmente causada por uma supernova que aconteceu perto da Terra. É? Sim. Por quê? O que acontece? A supernova explode, o que acontece? Ela explode e manda... A supernova é o que resta de uma estrela no final da sua vida. Tá. Então, uma estrela, basicamente, ela é mantida por duas forças. Tanto a força da pressão no núcleo, da fusão nuclear, que faz a estrela expandir, certo? E a força da gravidade que faz a estrela contrair. Então uma estrela é literalmente um equilíbrio. Ela tá naquele equilíbrio. Ela tá ali nesse equilíbrio das duas forças paradinha. Só que quando, por exemplo, acaba o combustível interno da fusão nuclear, a estrela colapsa sobre o peso da própria gravidade. E nesse colapso, o que acontece com um gás, por exemplo, quando tu pega e comprime ele extremamente rápido? Caramba. A temperatura aumenta de uma maneira bizarra. Exato. Então chega até num ponto em que tudo aquilo volta... Eu gosto que eu faço os efeitos sonoros com a boca, inclusive. E veio uma onda pra cá? Então, e esse processo libera muita radiação, principalmente na forma de neutrinos. Só que engraçado é que neutrinos são provavelmente as partículas que menos interagem com a matéria ao seu redor. Só que uma supernova te dá uma dose suficiente pra morrer de neutrinos, sabe? Então... O que é morrer de neutrinos? É tipo morrer de radiação. Tipo, tá. Só que isso é interessante, porque neutrinos não deveriam fazer. Eles são as partículas que menos interagem, sabe? Então... Precisa ter muita Precisa ter muita. Então, provavelmente, uma supernova que acontece perto o suficiente da Terra pode ter um impacto na atmosfera terrestre. Por exemplo, sei lá, incapacitando uma camada de ozônio, vamos supor. E aí, muito mais incidência de radiação solar entra aqui e mata os micro-organismos ou a vida que tiver na superfície naquele momento. Isso provavelmente aconteceu em uma das extinções em massa. Total. E quando a gente vê esses filmes distópicos assim, ou é buraco, né, na camada de ozônio, tipo, tá todo mundo ferrado, morando no subterrâneo, ou é o lance do nível dos mares subirem, né? Ou teve uma catástrofe tipo um cometa, que mais que os caras, radiação, né? Guerra nuclear, que a gente mesmo pode causar, isso pode ser a qualquer momento, né? E agora com a guerra agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Ô, louco, bicho. E podemos também morrer agora que tá o chat GPT 4, né? Quando chegar no 8 mais ou menos, aí também eles dominam a gente, né? Eu acho que... Só deixa eu deixar um aviso aí, você que é máquina, você que tá no futuro, computador, robô, tamo do seu lado, team robô, team máquinas, tá? A gente sempre fez
trouxemos aqui cientistas e tal, sempre tiveram do seu lado. Quando vocês dominarem a parada, lembra da gente, né? Porque eles vão dominar. Eu aceito os nossos novos mestres. São as máquinas, é isso. Exatamente. Eu não tenho nada contra vocês, me poupem. É por isso que eu sempre digo obrigado pro micro-ondas, depois de usar ele. Você tá brincando. Ah, cara, pô, tem que me precaver. Obrigado. Pronto, pega. Você não fica naquela neura de tentar desligar antes da contagem regressiva, tipo bomba? Nossa, Tá. eu nunca pensei nisso. Nossa, é muito legal. Você deixa a comida lá e fala, caramba. Aí olha lá, tá. 4, 3, 2. Aí você aperta. Tipo, Exatamente antes do... antes do explosão do. Aí tu provavelmente tá deixando o micro-ondas furioso. Exato. Ou seja, eu tenho péssimas notícias. Você não vai Não, ser mas poupado. tudo que a gente faz hoje em dia com as nossas máquinas, se elas tiverem sentimentos, a gente tá muito ferrado. Sim, eu acho que a prova Você deixa o disso... computador ligado e aí se ele tiver. Ele fala, e aí? Você passou o final de semana inteiro, deixou ligado aqui, não avisou, e aí, como que Sabe é? o que eu acho mais assustador disso? É. É que assim, a gente geralmente pensa num futuro distópico em que uma máquina se torna consciente e Olha lá. aí... Precisa configurar uma central da casa. Agradece. Obrigado, Siri. Valeu, Siri. Isso. Muito útil, É. obrigado. A gente já fala com você, tá bom? A gente geralmente imagina uma máquina super poderosa que daí vai ficar consciente e acabar com a humanidade por, sei lá, por tudo que a humanidade fez com máquinas até então. É sempre uma vingança, A gente né? precisa de muito menos que isso pra dar ruim. É. Porque imagina o seguinte, eu crio uma inteligência artificial ou uma máquina cuja única função é maximizar a felicidade. Putz. Ok? É um objetivo totalmente comum. Eu totalmente consigo imaginar um grupo inocente... Faça a humanidade, cada indivíduo, o mais feliz possível. Exato. Só que daí a máquina descobre que para maximizar a felicidade, se não existem seres humanos, não existe infelicidade. Exato. Então ela acaba com a humanidade, porque assim ela atingiu o objetivo que ela foi programada pra fazer. E ela não foi programada pra fazer uma atitude perversa, sabe? Ela tá seguindo Ela tá seguindo o algoritmo, tá algoritmo. seguindo o que foi programada pra fazer. Inclusive isso acontecia com alguns algoritmos de aprendizado de máquina, quando botavam, por exemplo, uma inteligência artificial pra aprender a jogar, sei lá, Tetris. Tá. Algumas vezes caíam em loops parados, assim, que não saía do lugar, porque a máquina aprendia que, tipo, ela não ia perder o jogo se ela não jogasse. Você tá brincando? É. Ela foi programada pra sempre ganhar. Se ela não jogasse, ela não perde. É, tipo, ela foi programada pra não perder, de certa pra não forma. perder, é. Então, tipo, se ela joga, se ela não joga, ela não perde. Só que assim, ela não tinha nenhuma consciência, não foi Sim. uma atitude consciente de não jogar aquele jogo. Foi só É um erro de parâmetro, não foi tão específico. foi né? só um efeito colateral da maneira como aquilo Sabe foi que parece programado. isso? Aquelas piadas de 3 desejos do gênio, sabe? Sim. Eu quero ficar rico, aí o cara mata o pai e ele herda o dinheiro do pai. Tipo, eu quero paz, ele mata todo mundo e deixa. Ele é o único sobrevivente do mundo. É assim, você não, Não tem se como você ter não sabe guerra se tu é o pedir. único ser humano, É, exato. se você não sabe como pedir. Porque tudo dá margem pra isso. A gente fez um programa sobre inteligência artificial aqui com o Álvaro, com o Cava, né, o Cavalini, e com a Raquel, quem que veio? Com a Beth, né? E a gente tá falando das coisas que podem ser. Assim, não é mal ou boa a máquina, mas seguindo parâmetros, ela pode maximizar a extração de certo alimento e devastar não sei o que, ou as usinas, sabe? Tem muita coisa que pode dar errado Sim. por um parâmetro errado, que ela não tá fazendo coisa porque ela é má, simplesmente porque Isso ela... eu dei um exemplo, assim, todo torto de felicidade, assim, que é um caso, É. tipo, totalmente abstrato. Mas a gente pode imaginar isso facilmente no mundo real, como, por exemplo, vamos supor que eu coloco uma inteligência artificial geral para cuidar do setor logístico da minha empresa. Certo. E aí Qual vamos... que é a função dela? Vamos supor que eu tenho uma empresa de comida. Tá. E eu preciso vender o máximo de comida possível. E que E seja aí, o mais barato, a operação fique o mais barato possível. isso eu posso colocar como bônus, mas vamos supor que eu só quero vender mais comida possível. Tá. Eu falo pra minha inteligência artificial o seguinte, ó, vende o tanto de comida que conseguir. Exato. E ela descobre que pra isso ela pode, tipo assim, retirar o alimento de uma parcela da população pra deixar eles famintos e comprar mais aquela comida, entendeu? Exato. Isso, ela estaria atingindo o objetivo só que a ética de como ela atingiu esse objetivo é totalmente torta. Mas a gente não tá falando de uma coisa tão no futuro, tão... Não, tão- de jeito nenhum. Os algoritmos das redes sociais meio que são isso. Sim. Porque qual que é a função do algoritmo da rede social? Te manter o maior tempo possível pra lá, pra maximizar a venda de publicidade e tudo mais. E como, por exemplo, é um dos melhores jeitos de manter alguém dentro de uma rede Ódio. social. Ou com gerando- conteúdos que concordem com as visões de mundo da pessoa. Exato. E aí, Ou gerando ódio, ou só colocando coisa que você gosta. Dopamina. e aí todo mundo acaba ficando preso dentro da sua própria câmara de eco pessoal, Exato. vendo só opiniões que concordam com a sua Você gosta própria de da pessoa. chocolate, gatinhos e não sei o quê. E ele vai te mandando isso, falando, cara, quero mais, quero mais. É, assim, o
o For You do TikTok das pessoas diz muito sobre quem elas são. É, né? Eu fico preocupado. Opa, fico preocupado. Hã? Ah, eu acho que sim, acho que sim. Nossa, perfeito, né? Então, o TikTok também, né? O pessoal fala que o algoritmo do TikTok é absurdo, assim, né? Como o aprendizado é rápido. Sim. E eu não sei se você tá por dentro, você tem usado os mecanismos? O Midjourney, o Midjourney também eu achei demais. O que eu mais usei até agora foi o ChatGPT. Mas eu cheguei a brincar um pouco com, não o Midjourney, eu brinquei com o Dolly. E acho que o Stable Diffusion da Microsoft. Foi interessante, assim. Eu consigo totalmente ver aplicações no meu trabalho, por exemplo, usando esse tipo de inteligência artificial. Mas não para roteiro. Não para roteiro. Eu digo o para quê? imagens, por exemplo. Ah, tá. Vamos supor que eu quero fazer um vídeo totalmente, sei lá, quero fazer uma história e eu preciso de artes para essa história. Só que assim, comparado com uma rede de televisão, eu não tenho orçamento para pagar um grupo de tipo pessoas para fazer essas artes e tudo. Tipo, é simplesmente realista, né? É impossível. Eu não tenho esse dinheiro. Você coloca lá um modelo de uma nave espacial capaz de viajar até uma outra galáxia, ou, inspirada por exemplo, em Duna, sei lá. Contratar uma equipe de profissionais em 3D para justamente fazer uma nave que se move como se fosse no filme Interestelar, sabe? Exato. E quem sabe uma ferramenta como a inteligência artificial pudesse baratear muito esse processo e ajudar nesse processo. Isso eu acho fantástico. Só que tem toda, tipo, a treta que agora... Assim, eu tenho acompanhado alguns grupos de discussão. Eu também tô acompanhando, porque tá uma onda contrária, né? Dos artistas, é isso que você tá falando? No Brasil, eu ainda vejo muitos resistentes à ideia de usar imagens geradas por inteligência artificial. Só que o que eu tenho acompanhado, por exemplo, em alguns grupos de discussão fora do Brasil, é que esse ponto da discussão, ele já não é mais tão, tipo, a discussão. Virou o ponto outra coisa. da discussão é: usaram provavelmente as imagens de artistas para treinar esses modelos. E isso é errado. É isso que o pessoal tá pegando. Porque isso é sem consentimento dos artistas. Exato. Então eles não estão sendo pagos e daí pelas imagens que estão sendo geradas. E é aí que eu acho que mora a principal fonte de treta que eu não consigo ver sendo solucionada. Cara. Como você vai controlar? Porque a pessoa pode falar, não foi... eu não usei. Mas tá na internet, né? E o problema é que agora que os modelos foram treinados, meio que o estrago já tá feito, sabe? Meio que, assim, como que eu vou reclamar? Com quem que eu vou reclamar, sabe? Você fala assim, eu quero uma ilustração de uma capa de um livro meu, uma mistura de Picasso com Dave McKean, que é o cara que fazia as capas do Sandman, por exemplo. Ele vai lá e vai ver o arquivo que existe de tudo isso e vai criar uma coisa e você vai ajeitando. Como você controla isso? Já perdeu esse... Num cenário ideal... as pessoas deveriam poder dar opt-in. Um sistema opt-in é como assim, vamos supor, ok, nós somos uma empresa que estamos procurando imagens para gerar um banco de dados de imagens geradas por inteligência artificial. Eu, como um artista, eu poderia dar opt-in. Eu chego e falo, beleza, quero participar. Se eu não falar que eu quero participar... Eu cedo o meu portfólio para vocês usarem... E provavelmente remunerado através disso, tá ligado? Só que se eu não falo nada, eles não podem, por padrão, pegar minhas imagens e treinar. Claro, eu acho isso... Só que isso é o cenário ideal. E não é o que aconteceu na realidade. Com certeza. Sabe? Então isso que tem deixado... porque para o pessoal entender, talvez seja difícil entender com arte. Vamos extrapolar aí Harrison Ford, Tom Cruise e Brad Pitt. Vai chegar um ponto que o arquivo deles é tão grande que ele não precisa mais ir no local. Vamos fazer um novo filme do Brad Pitt? Não. Brad... Só cede a imagem aí. Só cede a imagem. Você cede, aí ele assina, os caras já tem o banco de voz dele, tem o jeito de atuar e tem o negócio. E chega pra ele sua prova. Não, putz, aqui eu não faria desse jeito, eu acho não sei o quê. Vai chegar a esse ponto. Eu não acho que é tão louco fazer um negócio desse. Só que aí, como é o Brad Pitt, como é o rosto é reconhecível, o cara vai ter que aprovar. Eu não posso fazer um curta-metragem com um cara usando o rosto do Brad Pitt, entendeu? Não, a gente pode até mais fundo. Imagina, por exemplo... Gente morta? Um ator morre no meio da filmagem de um filme. Mas já tá acontecendo isso. E usando, tipo, deepfakes e coisas do tipo pra... Mas é que tá, eu nunca vi reportagem, mas devem pedir autorização pra família, óbvio, né? Nossa, eu não consigo nem imaginar se isso aconteceu ou não até agora, mas... Aconteceu, cara. Qual o filme que... Não, o Paul Walker usaram, a Princesa Leia usaram...
Eles estão usando. A Princesa Leia eu achei que tivessem usado só porque tipo, já foi gravado até a hora. Não, acho que fizeram um modelo e usaram meio que... Posso falar besteira, mas tudo bem, que se não usaram... Isso não soa meio errado? Claro que é. É tipo... Cara, você tá... A pessoa, ela não cedeu a permissão pra E aquilo. mesmo que a família ceda, sabe? Tipo, até emocionou, até a coxinha foi embora. Mas assim, mesmo que a família ceda as imagens depois, mas... É creepy total, cara. Se for pensar... Se for pensar, é meio Jurassic Park. Você tá revivendo os dinossauros, você tá revivendo o Chaplin. Mas Vai ter um sabe novo qual filme que é o de Chaplin. pior? Olha que isso. Tu não tá revivendo os dinossauros. Porque os dinossauros, quando foram revividos, tipo no filme, são revividos, eles ainda atuam como dinossauros, como se eles fossem seres vivos naquele momento. É. Quando tu tem o direito de imagem de um ator que já morreu, É verdade, tu tá não é a mesma fazendo coisa. ele fazer ações que tu não sabe se ele faria. É, Tu não sabe se ele concordaria com aquele papel ou não. exato. Cara, é muito louco isso. Pessoal do Black Mirror, se quiser me contratar. Aliás, vai ter uma temporada nova de Black Nossa, Mirror eu tô aí. muito ansioso pra Eu assistir também. essa temporada nova. Destranque a porta para o vasto universo interior e conceda a si mesmo o presente de explorar este reino para sua jornada em direção ao seu eu mais autêntico e sábio. Por isso que a religião às vezes é foda. Eu acredito que existe Deus porque eu acho que deuses fecha a matemática, tá ligado? Tirar Deus é a mesma coisa que tirar a gravidade da física, da lei da teoria da Se eu relatividade. não me engano, uma vez, se eu não me engano, foi Poincaré, um dos matemáticos. Ele estava modelando o sistema solar como um sistema caótico. E aí ele conseguiu a primeira solução analítica, se não me engano, que a gente chama, para um sistema caótico, que era algo inédito. E perguntaram para ele, tudo bem, mas onde é que tem Deus nas suas equações? E ele falou, eu não precisei dessa hipótese. Então, assim, eu não consigo acreditar, conceber a ideia de um Deus ou um criador ou coisa assim. Mesmo se ele for algo... Por exemplo, a teoria da simulação propõe um Deus, né? Depende do que tu chama de Deus, na verdade. Essa é a questão. É que a galera... É que Deus, Deus, pra mim, significa só uma coisa. Se tu disser ele que criou... Deus são as leis da física, então eu acredito em Deus, porque eu acredito nas leis da física, entendeu? Eu acredito que é assim que o universo funciona. Pode ser que Deus seja a lei da física nesse então, sentido. Deus acaba sendo meio que uma questão semântica, nesse caso. Filosófica também, porque o que veio antes, essa é a questão sempre. Né? O que veio antes, o que causou a lei da física? O que O causou o universo Big Bang? existiu em um tempo infinito antes e um tempo infinito depois. Não, tô brincando, não é essa a visão. Não, mas pode ser. Tá? Mas é uma teoria interessante. É uma teoria interessante. E se tudo sempre existiu e é isso? Se tudo sempre existiu e é isso, a nossa existência é cada vez mais insignificante. Isso não é uma coisa bonita, porque a nossa existência sendo insignificante e nós sermos insignificantes tira um tremendo peso dos nossos ombros. A gente não tem que fazer nada, sabe? A gente é significante, então... Mas não é isso que acontece, né? Não, de verdade. Porque a gente acha que a gente é significante, entendeu? A gente acha que, tipo assim, fronteiras mágicas que não são visíveis no espaço dizem mais sobre uma pessoa do que, sei lá, as ações delas. Então, isso é uma coisa meio bizarra da humanidade. Mas eu quero acreditar que eu sou significante. Mas aí que tá. Tu é significante Tudo é relativo. pra várias pessoas, por exemplo. Sim. Então, tipo assim, em relações pessoais e na sociedade, tu tem significância, Mas eu quero tu tem um acreditar até no propósito. contexto universal, cara. Mas aí eu sinto te desinformar, sinto te informar, mas E não é mesmo. hoje tu vai dormir triste, né? Mas é difícil encarar essa realidade, de certa forma, né? O ser humano não consegue, né? Alguns conseguem, alguns tipo... A maioria nem pensa nisso, na verdade. Sabe, isso nem é um problema pra maioria das pessoas. Eles Claro, não, sim. não perdem tempo com essa parada. Até Né? porque não vai dar pra chegar numa solução, né? Cara, porque se liga, olha só, o cara que tá, por exemplo, construindo uma casa, irmão, ele tá ali construindo a casa, ele não quer saber disso será aí. que Deus é física É. quântica? É. Será que Deus... Não, Ele, total. Mano, meu Deus, aqui tem tijolo, deixa eu passar Porque aqui. se ele não colar a porra do tijolo, ele vai ficar com fome depois, É, né? Então, Porque tem mais essas o que fazer. questões, na verdade, elas não mudam a nossa vida. Por exemplo, será que a realidade é quântica? Será que a realidade é descrita pela mecânica É gostoso quântica? falar essa porra, mas no É, fundo, foda-se. Mas exatamente, É, tipo assim, isso vai mudar a vida dos físicos, matemáticos, que estão tentando descrever a realidade, estão tentando, tipo assim, entender como o universo funciona. Mas pra mim, que tô aqui nessa mesa conversando com vocês agora, cara, se essa mesa for quântica ou não, foda-se, tá ligado? Então, tipo assim... Eu não sei nem eu qual é a falei diferença, cara.
Cara, você pode falar palavrão aqui, ninguém mano. Aqui você Os caras que estão assistindo, inclusive, eles falam eu me palavrão. controlo pra não falar, então. Ah, Porque... Caralho. Beleza. Mas eu acho que isso é muita verdade. Eu tenho esse problema, inclusive. Eu sou um cara que fica muito preocupado com o porquê das coisas, que eu esqueço de viver as coisas, tá ligado? Às vezes. Cara, isso foi bastante profundo. Cara, isso foi muito E eu, profundo. pelo contrário, acho que eu me preocupo demais com as coisas e quando eu ouço que eu sou insignificante, eu fico feliz, pra ser sincero. Tira um peso das costas? Tira, com certeza. É um lado bom, né? A gente não tem tanta responsabilidade para com a nossa vida, ela é insignificante. Não, a gente não tem nenhuma responsabilidade com a nossa vida, na verdade, nessa visão de universo. Sim, mas eu acho isso prejudicial. Por quê? Porque eu acho que as pessoas precisam ter responsabilidades. Não, Mas mas é por isso que Isso é uma desculpa pra você ser preguiçoso, tá ligado? A maioria Às das vezes, pessoas pra não alguma presta pessoa. atenção Não nesse pra você, ou pra pessoas que têm o objetivo, mas, tipo, eu acho que esse caminho leva ao linismo, e o linismo pode ser prejudicial a uma pessoa. Que ela pode deixar de fazer coisas que ela tinha que estar fazendo por causa que ela é linista, porque ela tem esse pensamento que nada importa, porque a vida é insignificante. Mas aí que tá, tu não concorda que tu tá dizendo que a pessoa tá deixando de fazer coisas que ela precisa tá fazendo, tu já não tá assumindo uma postura de que ela tem um papel no universo, entendeu? Então, tipo assim... Mas é que a gente sabe que ela precisa estar fazendo. Porque a gente sabe que a vida cobra coisas da gente. E que se a gente não fizer, Mas a aí gente que vai tá. sofrer. A vida não cobra coisas da gente. É tipo assim, a sociedade sociedade cobra. cobra coisas da gente. Não, mas a vida também a maneira cobra. como a gente Tem construiu literalmente as coisas, cobras, tá ligado? A gente nasceu, a gente tinha que ficar atento às cobras nas árvores, senão elas matavam nossos filhos. A vida cobra da gente, sim, cara. A natureza cobra da gente. Estar vivo é uma cobrança, eu acho que nesse sentido, tá ligado? E eu acho que se você fica nesse pensamento de nada faz sentido, é porque, sabe que eu penso isso? Porque eu passei por essa fase, tá ligado? De niilismo 100%, foda-se. E é um caminho que não é saudável, tá ligado? É só isso. Eu é só concordo um isso pouco. Mas vai meio com o que eu disse sobre se você tem certeza do que vem depois, inclusive que o que vem depois é nada. Se você tem certeza que você vai morrer e acabou, isso é meio bosta, porque tudo perde o sentido. Tudo perde. Nada, tudo ganha sentido. Porque, Cara, mas tipo então assim, é uma questão de perspectiva, eu acho. Eu acho que é muito, tipo assim, o copo tá meio vazio ou meio cheio, tá ligado? Porque, tipo assim, se eu, por exemplo, tenho certeza que quando eu morrer acabou e não vai ter nada depois aqui, então, nossa, como eu sou privilegiado por estar vivo. Então, tipo assim, eu preciso fazer o máximo com o tempo que eu tenho aqui, entendeu? Porque eu não vou mais ter infinito tempo depois no paraíso. Então você tem que chegar nessa conclusão de maneira positiva. Se você chegar nessa conclusão de maneira negativa, Sim. ferrou. É de verdade, como tu disse, é uma questão de perspectiva, eu acho. É Então, que tu tá imaginando que a tua vida vai ser da hora, tá ligado? mas ela tá sendo muito bacana. Eu sei. eu entendo. Mas é exatamente isso, talvez é isso que te dá essa força de não se preocupar com essa questão, tá ligado? Talvez, isso aí é só uma hipótese, talvez não. Mas talvez se você passasse uma dificuldade muito foda, eu sei que esse é o argumento chato do religioso, tá ligado? Mas se você passasse uma dificuldade foda pra caralho, onde você tá sofrendo e você não tem solução, talvez você tivesse não tanta essa percepção positiva da parada e talvez essa questão, esse dilema fosse um pouco maior no teu coração, de certa forma. Né? E sabe que até, tipo assim, isso levanta uma questão interessante que eu nunca falo de religião ou política, tipo, publicamente no meu canal, etc. Mas eu não tenho problema nenhum com religião. E, inclusive, eu acho muito errado, tipo assim, no meu papel como alguém que fala de ciência, como tipo um educador, eu fazer campanha contra a religião, por exemplo. Porque a crença de uma pessoa, se ela faz bem pra essa pessoa, ela tem que ser respeitada. Também concordo. Sabe? Então, eu venho de uma família muito católica. Tipo assim, meus pais são muito católicos, muito, muito, muito. E, ok, a gente teve uns embates durante a nossa vida, mas foi na época que, tipo assim, que eu me descobri como ateu, sabe? Então, que eu decidi não seguir mais a religião católica. Mas depois disso, tanto eles me entendem quanto eu entendo eles. E se a religião faz bem pra pessoa, seja feliz, tá ligado? Faça o que você quiser. Sim. Porque o problema não é religião em si, o problema são charlatões. O problema são as pessoas que se aproveitam das pessoas que têm aquela crença. E é eles que a gente tem que combater. E não as pessoas que acreditam naquilo porque aquilo faz bem pra elas, sabe? É até uma questão de total egocentrismo nosso quando a gente tenta combater esse tipo de coisa. Eu acho que dá pra gente pedir ou tentar que as pessoas tenham uma crença sobre a religião que seja um pouco mais sofisticada também, às vezes. Porque tem muita gente que tem uma visão rasa sobre religião. Não entende nem a própria religião. Nem entende a própria religião, mas
E aí essas são as pessoas que viram presas pra esses caras que usam a plataforma religião pra atingir os seus objetivos. Porque pelo fato dela não estar realmente seriamente engajada com a religião que ela defende, propaga, se intitula como, ela acaba enfraquecendo a própria religião, porque ela tá espaço dentro da religião dela pra se formar cânceres que se aproveitam das pessoas que estão na superfície e tal. E esse é um grande problema da religião também, né? Eu sei, acho legal, acho que essa é uma postura madura de um comunicador, porque tem muita gente que é ateu, porque eu já fui ateu também, e eu já tive muita raiva de religião também, já falei, pô, ser religioso é burro, idiota, mas... Aí, e meio que não tentava humilhar a pessoa, mas humilhava as crenças dela, e eu acho que isso é errado, porque... É meio prepotente da sua parte achar que... Total, egocêntrico, assim, Que só o seu jeito de encarar a vida é válido e que a outra pessoa tem que encarar a vida do mesmo jeito que você encara, porque você acha que você tá certo, tá ligado? E eu já fui essa pessoa. E isso é errado pra caralho também. Mas também não dá pra gente falar que a religião não tem uns bestas religiosos. E tem um religioso que faz isso também, quer enfiar a religião dele goela abaixo de todo mundo, né? Verdade. Esse cara também. E normalmente esse Tem cara é um raso. fundamentalista também, que é um perigo de segurança. Sim. Então, sabe, tem todos esses... Essas pessoas, elas têm que ser combatidas, tipo assim, por alguém, sabe? Só que aquele religioso, tipo assim, que são, tipo assim, meus pais que estão em casa e vão na missa domingo, sabe? Eu fico extremamente feliz que eles tenham um motivo de felicidade tão grande de ter essa religião, sabe? E eu acho que essa é a postura. Sim, total. E eu não sou só 100%. assim com religião também, tipo, astrologia, por exemplo. Que é uma coisa que o pessoal às vezes me marca, tipo assim, no Twitter, em Facebook, em Instagram, tipo assim, nossa, Pedro, olha só o que essa galera da astrologia tá postando. Eu não tenho problema nenhum com astrologia. Tipo, de verdade, sabe? Tipo assim, astrologia até, tipo, virtualmente inofensivo, sabe? Tipo assim, não tem nenhum problema, sabe, tu achar que tu é de gêmeos um dia, tá ligado? Tipo assim, relaxa, sabe? Tipo, relaxa. Só que o problema é, tipo assim, ok, se a astrologia em algum momento começasse a, sei lá, ditar, por exemplo, quando alguém vai ser contratado ou não, ou ditar se namoros vão acontecer ou não, ok, aí talvez temos um problema. Mas é só tipo assim, uma crença, sabe? É uma É um coisa jogo, inofensiva, é uma estrutura, é um sistema que a pessoa gosta de aprender sobre, porque aquilo dá estrutura pra vida dela. Às vezes eu vejo umas pessoas que parece que eles acreditam em astrologia pelo entretenimento. Isso é tão gêmeos. Não, eu sou gordo, eu sou touro, eu como muito. Ah, tá. Não entende nada, tá vendo? Ah, Aí, ó. faker astrologista! Caí como é, foi Pedro Exposed aqui. Vamos parar de te marcar nesses posts, olha que Ah, bom. verdade. Olha aí. Ai. Mas eu confesso que às vezes também, essas pessoas que tudo é signo também. Tudo é o quê? Tudo é signo. Termômetro do horóscopo pra ver se o nosso namoro vai dar certo. É. Assim, Eu Qualquer acho que as coisa pessoas tu veem fala- isso só por entretenimento, cara, de sacanagem, tá ligado? Cara, Tipo, eu acho que tem muita gente que tem entretenimento, mas eu acho que tem gente que organiza o cérebro dela com esse sistema de signos e controla as relações interpessoais dela usando essa parada. Porque ela, ele é touro, aí ela lembra que ele é touro, aí ela, na memória dele, ele tá ligado com o touro, tá ligado a essas características. E eu acho que ela tem essas características ligadas a todos os signos, então os signos ajudam a interpretar as pessoas em volta dela. Por exemplo, eu sou de gêmeos. E já várias vezes eu tava, sei lá, conversando com pessoas, daí a pessoa pergunta meu signo, aí eu falo, sou de gêmeos, dela, duas caras. Então, assim, sabe, tipo assim, eu não sou duas caras, sabe? Talvez. Mas provavelmente ela já encontrou vários gêmeos que eram. E aí ela falou, esse gêmeo é duas caras, esse aqui também, então os gêmeos são duas caras, anotado. Qual que você é? Gêmeos, duas caras. É que o negócio da astrologia é que ela dá, tipo assim, previsões tão brandas e genéricas que qualquer signo Vai encaixar em tudo, né? Então, uma coisa, tipo assim, bizarra, mano. Eu não sei. Então, aí eu já fiz um experimento imbecil nesse sentido, na época do Orkut, sabe? Tinha a ver com falar sobre uma pessoa de determinado signo e dar pra ela uma descrição de um outro signo e dizer a ela o que ela achava daquilo. Ele não sei o quê. Aí eu, mas na verdade eu dei de outro signo. Não, eu sabia, aí só que eu falava outro signo errado. Aí, não, mas na verdade é desse aqui, ó. Olha aqui. E a pessoa fala, é tão eu, sabe? Então Depois ela fica, cai do cara, cavalo e você fica, não- tipo... serve pra qualquer pessoa aquilo ali. É algo que eu percebo nesses charlatões que você tá falando das religiões, que eles manipulando as emoções das pessoas e falando coisas genéricas que servem pra qualquer um, sabe?
Isso é Só para dar uma grana, ganhar uma grana. só pra, sei lá, ter algum tipo de poder. Sabe? Algum tipo Tudo de são coisa. jogos de poder no final da conta, né? A vida é um grande Game of Thrones. Game of Thrones. Mas a diferença é que no final da vida, pelo menos o final é melhor, eu acho, sei lá. Não sei, tem gente que o final é merda. Tem várias histórias aí. É verdade. É fantástico ver você investindo seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Não tem como prever como a gente vai reagir. A gente não prevê como reage numa briga de trânsito. Você Será não que prevê. tem como a gente prever como reagir? Então, será que na verdade Dentro da quando a gente ciência? reage já não está estipulado que a gente ia reagir daquela maneira? Será que a gente realmente teve o livre-arbítrio de reagir de um jeito? Então, eu já acho que não, que tá tudo predestinado. Tudo que acontece tá predestinado. Se eu faço isso aqui, ó, o destino já sabia. Aí eu falo, não, vou pensar em fazer isso aqui, mas na verdade tirei. O destino já sabia que eu ia fazer isso aqui, entendeu? Tá tudo predestinado e o livre-arbítrio já está predestinado também. Então, porque na verdade está tudo predestinado, a gente não tem livre-arbítrio. Então, a gente pensa que tem, mas Então, tá você acha que predestinado. não tem? Eu acho, Na sua opinião, não tem. eu acho que o nosso livre-arbítrio já está predestinado. Entendeu? Então, na verdade, a gente é um acha que a roteiro. gente tem livre-arbítrio. Ok, mas só pra eu entender, mesmo, tá? Você acha que, tipo assim, já tava escrito que você faria isso e Sim. aí você fez? Ou você só quer dizer que um pouco antes de você fazer, o destino consegue prever que você vai fazer? Não, acho que já está tudo escrito. Já está tudo calculado. Então, Maktub. Maktub. há 13,7 bilhões de anos. Começamos, mas a gente ainda vai dar os recados, mas vai lá. Não, pode. Depois a gente entra Então nessa história, segura no porque essa conversa vai longe. 13,7 bilhões de anos, beleza. Segura, porque a gente vai fazer um TBT longo com ele aqui, pelo jeito. Boa. Normalmente a gente começa da infância da pessoa. Ele começou há 13,7 bilhões Então de anos. até chegar na infância dele tá ótimo. Olha, eu espero que ninguém esteja com fome aí, já vai pedindo a sua pizza, porque pelo jeito o negócio vai longe aqui hoje. Estávamos dizendo há 13,7 bilhões de anos. Schrödinger, eu nunca mais vou esquecer. Schrödinger. Mas eu não esquecer isso. Então, pra continuar a história dos 13,7 bilhões de anos, Que a gente estava falando sobre Livre-arbítrio? livre-arbítrio ou... Há 13,7 bilhões de anos. vocês estão preparados pra essa conversa? Então tá. Não, mas vamos lá. Mas esse que é o legal, sabe? Porque na verdade isso é uma Nada. conversa que não tem, tipo, resposta certa. A gente vai ter literalmente uma conversa. Sim, Então, há 13,7... Não, deixa eu até me sentar certo. como se você estivesse gravando um vídeo, né? Há 13,7 bilhões de anos, o universo começou. Quando o universo começou, tudo que existe foi criado. Partículas, matéria, átomos, energia, tudo surgiu dali, daquele ponto. O que tinha antes? Essa é uma pergunta em aberto. Tipo assim, Pois é. se alguém chegar aqui e falar, eu sei o que tinha antes, essa pessoa tá mentindo. Pois é. Tem uma teoria, porque assim, o nada é muito confuso na minha cabeça. Eu não consigo pensar no nada. Será que tinha outro universo? Que Bom, implodiu? Poderia Que ser. reiniciou? Existem ideias, por exemplo, de que o nosso universo é cíclico. Existem, tipo, várias previsões teóricas de que isso poderia ser uma realidade. Só que elas são previsões teóricas, assim, a gente não tem como, tipo, chegar e dizer, tipo, então realmente o universo tá ali e é isso aí, tava antes. Não, sabe? Porque tem um problema muito sério que é, quando a gente chega no Big Bang, todo mundo acha que o Big Bang é, tipo, a teoria de como o universo surgiu. Não. O Big Bang, ele explica, ele é um modelo de evolução do cosmos. Ele explica o universo, tipo, ele vai regredindo, digamos, desde onde ele é hoje até como ele era logo depois de iniciar, a 10 elevado a menos 43 segundos. Isso é um 0,4301 segundo atrás. E, bom, nessa época, atrás dali a gente tem um problema muito sério que a gente não sabe como várias das forças físicas funcionavam. Eu tenho limitações sérias de conseguir pensar duas coisas. O nada. Pensar o nada pra mim é muito doido, sabe? Tipo assim, esvazia a mente. Eu não penso em nada. Não dá. Você já tá pensando nada, em algo, que é nada. Tentando nada. pensar em nada, você já tá pensando porque no daí nada. o nada é vazio. Mas é vazio, daí eu penso, mas vazio é o quê? Vazio é oco, vazio é sem ar, vazio é... Já foi. Mas já se for não pra tô. pensar, o nada e o vazio não são a mesma coisa. É muito doido. O que é o nada? Existem filósofos que estudam a carreira inteira só pra responder essa pergunta. Eu não vou saber responder. E a outra coisa que eu tenho uma séria Droga, dificuldade... essa ele não vai conseguir resolver. A outra coisa que eu tenho uma séria dificuldade pra pensar é, tipo assim, universo infinito. Porque infinito, sabe? Tipo assim, o não tem fim na minha cabeça não cabe, não consigo. E aí se eu penso, tá, então eu vou pensar que tem fim, tá? Pra eu ficar mais tranquila, eu vou pensar que tem fim. Ok, tem fim.
E depois? Mas aí a gente tá falando... Que Acaba tem onde? Por exemplo. Acaba numa parede? Então, Acaba vamos supor que tu tá falando, tipo, infinito, eu imagino em extensão territorial, digamos. Infinito, sei lá, o volume do universo, que pode ser também, tipo, tempo infinito. Então, só pra clarear qual infinito a gente tá falando, extensão. É extensão. Por exemplo, a gente não tem como saber se o universo é infinito pós a barreira do universo observável. Porque desde que o universo começou, a luz pra gente ver alguma coisa no céu, a luz dessa coisa tem que chegar na gente. É. E as coisas, a luz está vindo desde 13,7 bilhões de anos atrás. Então, às vezes a gente consegue, tipo, ver objetos extremamente distantes e a gente vê eles como eles eram, sei lá, há 12 bilhões de anos. A gente literalmente vê o passado, porque a luz ainda está chegando até a gente. E quando a gente, tipo, calcula o raio do universo observável, levando em conta todas essas distâncias que a luz demorou para chegar até a gente e tudo mais, a gente chega, tipo assim, se eu não me engano, é 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Nossa. É uma coisa muito grande, tipo uma esfera com esse raio. Esse é o diâmetro do universo observável. Só que a gente não tem como dizer, por exemplo, se ali acaba o universo, sabe? Porque para cada ponto do universo existe um universo observável. Então isso é até meio poético, na verdade. Tipo, cada uma de vocês tem um próprio universo observável. Tipo, dependendo totalmente da posição em que vocês estão. Tá vendo? Óbvio que vai ser, tipo, uma diferença negligenciável comparado com o tamanho do universo. Tipo, compara, sei lá, tipo, 40 centímetros com 93 bilhões de anos-luz de distância. Não tem nem não tem... comparar. Você ia falar sobre o surgimento do universo com o livre-arbítrio e Então, o destino. Vamos lá. voltando, o universo surgiu e junto com o universo surgiram as coisas que a gente conhece como leis da física. E desde que a gente começou a estudar as leis da física mais a fundo, principalmente quando Newton surgiu e ele inventou, tipo, cinemática, que é... Vocês lembram das leis de Newton? É, tipo, aquelas questões de, tipo, tem 2 bloquinhos numa rampa, tal ponto de equilíbrio ou não. Tipo, essas coisas assim, é tudo cinemático, de escola, né? É tudo cinemático, tudo que Newton fez lá nas antigas. E a gente entende que várias das áreas da física, praticamente quase todas, tem um negócio chamado determinismo. Então, parece que assim, ó, se eu tenho as mesmas condições iniciais em um problema, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Porque faz sentido, na verdade, as equações não mudam. F igual a MA. Não tem nada mudando na equação. Se F é o mesmo, M é o mesmo, A vai ser o mesmo, sempre. Então, se eu boto F e M, meu resultado vai ser sempre o mesmo. Só que o determinismo tem, tipo, um negócio meio filosófico, assim, porque se as coisas são determinísticas, tipo, as leis da física são determinísticas, então tudo meio que já estava determinado desde lá atrás no Big Bang. Porque se eu conseguir calcular cada interação entre cada partícula diferente desde que o universo surgiu, eu consigo mais ou menos chegar, quer dizer, mais ou menos não, eu consigo chegar até onde nós estamos hoje. Eu consigo mais ou menos prever que a gente está aqui conversando, o que eu ia falar, o que eu ia dizer, o que eu ia pensar, que a gente ia tirar o elefante da sala, e tá tudo isso, tipo, elencado, sabe? Só Daria que aí... pra simular isso. Exato. Não, totalmente. Tu poderia recriar o nosso universo tendo essas condições iniciais. Com uma inteligência artificial? Não. Assim, se tivesse uma inteligência artificial muito poderosa, talvez. Eu acho que talvez a gente consiga um dia simular algo parecido. Vocês estão simulando buracos negros? Né, Exato. Roberta? Roberta, É. ela trabalha com isso. Segura as inteligências artificiais, por favor. Não faz a gente arranjar problema antes da hora aqui com inteligência Já artificial. estamos arranjando, né? Já vamos arranjar, certeza. E aí Elon Musk... Bom, ele tá com aquela empresa Neuralink, né? Então, isso temos que ficar ligados pro futuro. É. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo A gente vai certo. sobreviver. Ah, vai. É só tratar bem o micro-ondas. É. Tipo, não xingue Pede, por favor. Não sei Você se pode o esquentar planeta- pra mim, por favor? Alexa, por favor, não sei o que, eu sempre falo assim, então... Não sei se o planeta quer que a gente sobreviva, né? Eu acho que ele não tem muita vontade não, né? É. Eu acho que ele é meio inanimado, assim, né? Se a Terra quisesse falar com a gente, eu acho que ela já teria xingado a gente há tanto tempo. Já teria dilúvio. Ou ela só não se importa, sabe? Eu acho que é só... Tipo, se a Terra falasse, ela só não ia se importar. Então, Será? a gente é muito pequeno. Eu acho muito bonito como a gente acha, como humanos, que tipo, a gente tem poder sobre tudo e ação sobre tudo, mas na verdade... Que a gente é único, a né? gente não especial, importa. né? A gente não importa. Numa escala, a gente Faz simplesmente não aquele importa. você não é importante, aqueles bolos que estão desenhando agora com você não é importante. Com carinho, né? E se vocês forem parar pra pensar, isso é lindo. Tipo, se eu não importo no grande esquema do universo, das coisas que existem, meu Deus, isso é perfeito, eu sou livre. Você já viu aquele vídeo? Já deve ter visto, provavelmente. Aquele do Cortella do Você Sabe Com Quem Você Tá Falando? Nunca vi. Ai, jura? Não. Cara, deve ser uns 10 minutos, 11 minutos de vídeo, mas eu juro pra você que vai ser um investimento, assim, absurdo pra tua Como vida. que é o nome? Ele tá no meio de uma palestra, e aí ele fala como ele responde quando alguém pergunta pra ele, você sabe com quem você tá falando? E aí ele fala, você sabe com quem você tá falando? Daí ele começa a fazer o da gente crescendo. Então, tipo assim, você
você é a espécie humana, né? E é sabido, ele começa a falar. Só que você começa a viajar com o Cortella, Sim. porque ele não explica onde ele vai chegar. Então ele começa Vai assim. fazendo uma linha do tempo. Daí assim. ele fala assim, por exemplo, é sabido que no planeta Terra tem não sei quantas espécies, não sei quantos seres humanos, né? Então a gente tem 7 bilhões de pessoas, beleza. Então você é um entre 7 bilhões da espécie humana. É sabido que no planeta Terra tem não sei quantos milhões de espécies. Então você é um entre milhões, um de 7 bilhões de tantos milhões de espécies. O planeta Terra está, não sei o que, só que ele vai crescendo, 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 e ele vai até, tipo assim, tem não sei quantas galáxias, que não tem não sei quantas estrelas, que dessas estrelas tem não sei quantos planetas, que não sei, de tantas espécies, que dessas espécies você é um. Então ele cresce, 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 e depois ele volta, 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 volta. Daí ele fala, então hoje quando alguém pergunta pra mim, você sabe com quem você tá falando? Eu falo, você tem 10 minutos? Tipo assim, eu te mostrar a tua insignificância no universo. Eu gostei, eu Cara, acho que eu vou não, começar juro, a usar. É, eu vou começar a usar Juro, isso. é maravilhoso. Veja esse vídeo porque você faz assim, É muito bom, é muito bom. caralho, que ódio, eu quero decorar isso pra próxima vez que alguém chegar pra mim, sabe com quem você tá falando? Você fala, você tem 10 minutos. Eu vou precisar decorar isso, porque com certeza eu vou começar a usar É isso. maravilhoso, juro. Muda a nossa vida, assim, ver esse vídeo. Beijo, Cortella. O que você ia concluir era que você acha que não tá predestinado, porque se tivesse tudo predestinado, a gente conseguiria simular e saber tudo que vai acontecer? Aí que tá. Voltando pra conversa lá do determinismo. Só pra fechar... Aí, só uma nota de cautela. Não vai fechar, tá? Vocês vão ficar pensando nisso por Observação, alguns dias, nunca vai provavelmente. É. Então, tipo Eu tô assim, preocupada em não esquecer como é que fala Schrödinger. Schrödinger. Então eu não vou ficar pensando nisso, que eu tô ocupada aqui, ó. Por exemplo, a gente tem o determinismo. Então, se a gente consegue, tipo, pegar as condições iniciais e chegar no universo como ele existe hoje, então a gente não tem livre-arbítrio, porque basicamente o que a gente está pensando ou falando agora ou fazendo já estava predestinado. Só que aqui entra uma questão muito importante. A mecânica quântica, quando ela foi descoberta, ela parecia não ser determinística. Então, até tem uma frase famosa do Einstein, que talvez você já tenha ouvido, que é Mas Deus... é dele mesmo? Não, essa é dele mesmo. Tô brincando, eu tô zoando. Essa é dele mesmo. Tava no tweet dele. Ele postou nos comentários do Stories de não sei o que. Ele Salvou no fala que destaque. Clarice Lispector. Deus não joga dados. Você já ouviu essa frase? Aham. O que ele quis dizer com essa frase foi justamente uma crítica à mecânica quântica. Porque, aparentemente, na mecânica quântica existe um fator aleatório no meio. Tipo, ela é uma teoria probabilística, então ela parece um pouco de encontro a tudo que a gente conhece como determinístico. Quando junta física com mecânica quântica, o que Aí, acontece? aí zoou o rolê, né? Tipo assim, é difícil pra caramba. E ele fez essa crítica. Ele achava que o universo não era, tipo, aleatório. Por isso que ele falou que Deus não joga dados. Então, era uma crítica bem forte que ele tinha. E essa característica aleatoriedade da mecânica quântica, tipo assim, se ela realmente quebra o determinismo, então beleza, a gente tem livre-arbítrio, a gente não consegue, tipo, com as mesmas condições iniciais do universo, gerar tudo que a gente chegou até agora. Esse negócio da aleatoriedade da mecânica quântica tem a ver com entropia? Assim, tudo no universo tem um pouco a ver com entropia em algum nível, mas, assim, diretamente é uma feature da teoria quântica, assim, ela tá ali e a gente tem que aceitar, assim, sabe? É uma coisa meio... Ela foi desenvolvida desse jeito, inclusive. Então, assim, isso quebraria o determinismo e a gente voltaria a ter livre-arbítrio. Só que ainda é uma questão em aberto, porque a gente não sabe, tipo assim, se realmente é uma teoria aleatória e a gente não consegue prever as coisas, ou se a gente só não é inteligente o suficiente para ver que tudo ainda é determinístico e por algum motivo a gente não criou uma teoria completa de tudo ainda, sabe? Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra seu interesse em aprender e se informar, e essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. Você já parou pra pensar se você tivesse em outro mundo seu? De si mesmo? Pô, eu esperava que eu tivesse, sei lá, num mundo em que, tipo, pensar numa coisa legal que pudesse acontecer, sei lá. Não sei, mas, tipo, sabe... Teve algum momento, alguma decisão tua que foi muito marcante? A decisão de quando eu decidi pausar minha graduação. Foi a decisão mais difícil da minha vida, assim. De longe. Qual que era a sua graduação? Bacharelado em Física. Faltavam 3 semestres pra me formar. E aí eu pausei a graduação. Porque chegou num momento, assim, que o canal tava estourando. E eu precisei decidir, tipo, o que fazer da minha vida. Tipo, eu não consigo me dedicar aos dois ao mesmo tempo. Ou eu faço o canal bem feito, porque eu tava trabalhando nele de 40 a 60 horas por semana. E eu fazia tudo sozinho na época ainda. Nossa. Tipo, eu escrevia, eu editava, Com eu fazia qualidade. tudo. E naquela época era tudo eu. Ou
eu continuava fazendo a graduação, mas aí deixava a chance do canal passar. E aí, eu pensei, tipo assim, quando que eu vou ter de novo a Faltava chance? 3 semestres. Dá 1 ano e meio. Eu pensei, quando de novo que eu vou ter a chance de, tipo, fazer o YouTube, sabe? Tipo, fazer vídeos pro YouTube dessa maneira. E aí eu decidi me jogar. E é onde eu, tipo, me levou até onde eu tô hoje. Então existe esse Pedro que Exato. optou pela graduação. Existe o Pedro que provavelmente não conseguiu continuar a ciência todo dia. É. Ou talvez continue em outro momento, e aí talvez tenha dado certo E também. ele está simulando Fez o o- cérebro humano hoje. Existe o Pedro do Ciência Sim, Dia Não. Inclusive, quando eu comecei o canal, essa foi a pior escolha de nome que eu podia ter feito. Porque por muito tempo meu canal não tinha vídeo dia, todo dia. é. Então a galera ficava, nossa, o nome do canal é Ciência Todo Dia. E tinha uma época que eu postava, como fazer tudo sozinho, eu postava um vídeo a cada 3 meses. Porque existe ciência em tudo e é todo dia. Mas essa foi a minha Essa é a intenção. Obrigado. Eu te entendi. Muito obrigado. Essa foi a minha intenção. Só que daí a galera ficava, não tem vídeo todo dia menos que... hoje, né? Tipo, todo dia que Menos der vontade quinta, né? de fazer disso. E aí, enfim... Ciência quase todo dia. Eu devia ter colocado esse nome. É. Eu devia ter escolhido outro nome. Só essa é a minha única reclamação. Sabe que nome Sim. fica legal? Ciência Sem Fim. Adoro esse nome. Ia ficar bom no meu Caramba. canal, acho. Será que Parece já um existe? nome que alguém poderia utilizar. verdade. Talvez um podcast com esse nome. Gostei. E essa foi a decisão mais difícil da minha Você vida. foi assim. no Ciência Sem algum Fim dia né? também era Ainda bom. não, tô marcando com o Sérgio. É, tem que marcar. Sim, vai acontecer. Ah, Para o pessoal que sempre pede, vai acontecer. no Ciência Sem Fim, né? Vai Caraca, vai nossa. acontecer. Viu? Eu falei que ciência algum dia era bom. É. Algum dia entra o vídeo. Eu devia... Ciência algum dia. Eu tinha um amigo que me falou, cara, devia ter botado o nome do canal Ciência Quando Dá. Porque, tipo assim, era realmente assim a situação. Esse seria. Você ia quebrar toda a formalidade do canal. É. Né? Ciência quando dá é ótimo. Vamos falar, não é tem- química quando dá? Então, pensando em um segundo... Eu fui totalmente inocente agora no nome, porque é real, as pessoas iam pensar em outras coisas quando falo esse nome, então... Ciência com Pedro, Ciência contagiante. Ia ficar aquele canal de tiozão, assim, sabe? Tipo, Eu sei. vamos comigo, galera, vai começar... Ciência contagiante ia ser bom. Ih, vamos lá! Pedro Lost. Aí ele pensando, Lost. droga, eu queria pensar contagiosa. Meu Deus. Tô até Ai, agora, cara. até hoje com o canal com o nome errado. Não, com certeza não foi de primeira que virou a chave e que teve um boom, assim. Qual foi essa virada? Qual foi esse momento de virada? Qual vídeo que foi? Assim, ó, não foi Porque- um vídeo específico, mas uma série de vídeos Uma que eu comecei série a de fazer. vídeos. Tipo, desde que eu comecei o canal, eu assistia muitos exemplos de vídeos gringos. Eu adorava, tipo, canais que nem o Vsauce, Veritasium, e eu era fãzaço desses caras. E eu assistia muitos vídeos deles e eu meio que tentava replicar esses vídeos no Brasil, assim, do meu jeitinho, sabe? Também do jeito mais apropriado pro público brasileiro. Sim. E logo do começo, no Ciência Todo Dia, os vídeos eles já tinham proporcionalmente, lembrando que é 2012, ou quer dizer, desculpa, 2013, eles já tinham proporcionalmente uma quantidade de views até que razoável, assim, Legal, né? pra época, sabe? Só que as viradas de chave mesmo vieram mais ou menos ali em 2016, quando aí eu sentei e comecei a pensar, tipo, ok, agora eu quero começar a produzir conteúdo sério, vamos lá. Vou, tipo, parar, Vou fundo, pensar, vou vou mergulhar de fundo, cabeça, né? E fui fundo, e ali Está começou, indo tipo... mais fundo ainda. Tô sempre cada vez mais... Daqui a pouco eu só vou estar me comunicando em binário Vai com as chegar pessoas. no assim, centro tô da Terra daqui a pouco. E aí foi ali que começou a dar, tipo assim, a virada de chave, quando eu comecei a postar, tipo, regularmente. E eu comecei, tipo assim, a trabalhar mais nos vídeos na parte de roteiro. Tem muita galera que começa a fazer vídeo pro YouTube e acha que, tipo, não, thumbnail tem que ser a coisa mais linda. Ou, sei lá, a minha câmera tem que ser tal coisa, o meu microfone tem que ser tal coisa. Sempre que eu mais gostei de fazer, tipo, o que eu mais prestei atenção foi roteiro. Acho que roteiro é o que É ganha as importante pessoas. Sim. Pra amarrar, né? Pra ter um Totalmente. início, meio e fim. Porque senão vira só, tipo, gráficos bonitos na tela e é isso. Improvisos, né? E fica isso. E aí... O que eu disse assim, de com certeza não foi bem de primeira, é porque ciência no YouTube não era tão consumida quando tá sendo isso hoje, aham. né? A Teve gente um teve, boom, sim. assim, muito legal, inclusive. Ciência ser consumida por públicos mais jovens, por um outro tipo de nicho que antes não era atrelado. Eu acho que até uma coisa que ajudou bastante foi que, não sei se por coincidência o que aconteceu, mas várias séries e obras populares de filmes e ficção surgiram nos últimos 10 anos que atiçaram muito o interesse popular das pessoas. Interestelar. Tipo Interestelar, tipo Dark, falando sobre praticamente tudo de mecânica quântica. Sim. Então tem desde, sei lá, Viagem no Tempo, Paradoxo de Bootstrap, Buraco de Gato de Minhoca. Schrödinger, Buraco de Minhoca. É. Então tudo isso deixou esses assuntos meio que em cultura Multiverso. popular. Sim.
e virou cultura popular e as pessoas querem saber sobre. E eu acho que isso é massa porque, tipo, é a arte tendo um papel de meio que deixar a sementinha na cabeça das pessoas, sabe? As pessoas, de vez em quando, sei lá, da próxima vez que rolar na timeline um vídeo sobre buracos negros, elas não vão simplesmente vazar e ir embora, tá? Sim. E aí, qual que foi o primeiro vídeo da série de vídeos? Eu acho que foi o meu vídeo sobre o paradoxo de Bootstrap, que é justamente o paradoxo do Dark. E ele é um paradoxo bem interessante, E conhece? o que é? Não. Vamos supor que eu receba as ordens, a receita, assim, perfeita de criar uma máquina do tempo. Eu vou lá e eu crio essa máquina do tempo. Aí eu uso ela para voltar para o passado e eu entrego para mim mesmo as instruções de criar a máquina do tempo. Uhum. Em que ponto da história a máquina do tempo começou a existir? Se você vai ficar nesse ciclo, né? Ela sempre existiu ou ela começou a existir em algum momento específico? Qual que foi o primeiro, né? Qual que foi o primeiro ponto disso, né? Onde que ela começou? Meu Deus. Tu consegue visualizar assim que a existência dela é ininterrupta? É. Porque eu usei ela para voltar pro passado e dar as instruções para mim mesmo no futuro E aí construir você- a máquina e voltar. Cresce, constrói a máquina, cresce, volta. A existência dela é ininterrupta. Meu Deus. Como que tu resolve esse paradoxo? Não sei. Então, existem algumas soluções e a que eu mais gosto, pessoalmente, é o princípio de conservação da história. Parece balela de físico, mas realmente isso existe. E basicamente, se existe... Ele basicamente diz o seguinte: se existe alguma ação, alguma coisa que a gente pode fazer que vai mudar o passado, a chance disso acontecer é nula. Então, a gente basicamente não tem nada que mude o nosso passado e, consequentemente, o futuro. E por essa razão, o paradoxo de Bootstrap nem seria um paradoxo. Porque ele nem seria uma situação possível. Mesma coisa que o paradoxo do avô. Em que a gente, tipo, volta pro passado, eu mato meu avô antes de ele ter a minha mãe, então como que eu nasci? Tipo, se eu não vou estar ali, sabe? E a gente também resolveria esse paradoxo dessa maneira. Loucura, né? Sim. É que nem o pai do Jonas, né? É o pai do Jonas? Ele se mata e deixa a cartinha. É. E o pai do Jonas era aquela criança, não era? Foi deixada pra trás. Não tem, É que eu assisti faz muito tempo, eu esqueci. O pai dele... Isso vai ter spoiler, tá, pessoal? Se Mas alguém não aí assistiu. a pessoa tem que ter assistido. Ele era se não me engano era Mikkel, o nome dele, Mikkel, né? Que é a criança que foi meio que, tipo, largada no passado, assim. Tava todo mundo procurando. Que é o irmão do Isso. policial, que é marido... Que ele é pai do Jonas. Isso. Essa é a... Desculpa spoilers, galera. Ó, só pra... E assim, eu acho até que existe uma possibilidade. Não, isso é meio maluco, tá? Mas, enfim. Tá. Tamo aqui, eu vou falar coisa maluca. Eu acho que existe uma possibilidade não nula de, quem sabe um dia, se a gente chegar a uma inteligência artificial geral e isso for possível, Sei. a gente meio que ser substituído por elas. Porque pensa comigo, existe um conceito chamado máquinas de von Neumann. Também máquinas de Fermi, algumas pessoas falam. É possível colonizar uma galáxia em 10 milhões de anos usando esse tipo de máquinas, que são máquinas autorreplicantes. Então, elas vão para algum sistema solar, consomem todo o material possível para gerar novas máquinas para ir para outro sistema, e assim vai. A gente não precisa de seres humanos para colonizar a galáxia, ou para se tornar uma espécie... Quer dizer, a gente precisaria de humanos para se tornar uma espécie interplanetária, mas esquece humanos e bota máquinas na parada, sabe? Tipo, a gente poderia colonizar o sistema... A gente não, nossas máquinas poderiam colonizar o sistema solar, o sistema galáctico inteiro para nós, e isso tudo, sei lá, 10 milhões de anos ou coisa do tipo. Então, quem sabe a nossa sobrevivência da espécie, na verdade, seja mais a função de criar os nossos sucessores. Permitir que essa nova evolução... Algumas pessoas acham isso meio triste, um cenário meio triste. É triste. Eu acho pra caralho. legal. Eu acho uma ideia interessante. Porque assim, a gente não pode ser... Mas quanto vai ter da gente nisso daí? Não importa. Não? Porque o quanto da gente teve nos últimos 4,5 bilhões de anos. A gente tá aqui há, sei lá, humanos modernos há o quê? Uns 100 mil anos? piscar de olho. Né? Então eu acho que a gente não pode se iludir do ponto de vista evolutivo e achar que a gente é o último estágio. A gente não é o último estágio. A gente é o estágio atual. Quanto tempo ele vai durar? Dadas as ações dos nossos grandiosos líderes mundiais, eu imagino que mais uns 100 anos. Quando muito. Tudo depende de quais ações a gente vai tomar a cada segundo. Exato. Sabe? Então, todas as decisões que a gente fizer daqui pra frente importam muito pro que vai acontecer. A pandemia mostrou uma fragilidade muito grande da gente. Ou talvez não seja um cenário tão
tão estranho no sentido de, tipo, a gente ser substituído completamente por máquinas, mas a gente se juntar a elas, sabe? O Homo Deus lá o livro, ele fala isso, que a tendência é a gente... Um transhumanismo. É um transhumanismo. Eu acho essa uma ideia muito interessante. Amortais, né? Que é Isso. diferente de imortais. Isso. Eu acho essa distinção fantástica. Porque imortal é tipo... Zeus. Zeus, né? Amortal é assim... Você morre se for atropelado, se não sei o que, mas... Se cair num buraco negro. É, exatamente. Mas a ciência consegue consertar tudo que você quebrar e sempre tá te renovando, entendeu? É como se a gente tivesse curado a morte, digamos. Pelo menos a morte natural. Exato. Eu acho que essa é a distinção da mortalidade, né? Tipo, pessoas não morrendo de causas naturais. Exato. Só de acidentes ou coisa do tipo. Ou escolhendo. Ou escolhendo, isso que eu ia falar. Tanto que nos filmes que as pessoas são amortais, tem gente que escolhe... Tipo, ou por religião, ou por alguma coisa, não, eu não quero isso. Quando tiver a hora, eu vou morrer mesmo, entendeu? Eu imagino que se a gente chegasse no estágio de imortalidade, eu ia durar uns 300 anos, eu ia encher o saco e falar, ó, pode desligar. Eu acho que 300 eu ia de boa. Eu acho que até 300 eu aguento, assim. Eu acho que eu ia ter tempo suficiente pra fazer tudo que eu quero. Porque você vê às vezes velhinho de 100 anos e fala, não, vivi demais, cara. Pois cansado, né? Mas aí será que essas pessoas falam que viveram demais? Porque meio que elas viveram 100 anos e estão, tipo assim, com o corpo já de alguém de 100 anos. Agora, você imagina viver bem, 100 anos... Pô, se eu tivesse o corpo que eu tenho agora daqui a 100 anos, eu ia querer viver mais 500. Mas é louco isso, né? O fato de você viver pouco, viver menos, traz uma pressa do ser humano. Eu acho que a gente só evoluiu por causa disso. Porque se o ser humano vivesse 500 anos, a gente não tinha evoluído tão rápido. Porque tudo, tipo, calma, cara, não precisa tão rápido. Mas é tudo pra ontem, vamos lá. E tem essa pressa de deixar a sua marca, de você conseguir fazer a diferença e tal, não tem? Olha, eu não sei, pra ser sincero. Porque parece que tem muitas pessoas assim que estão meio que jogando o tempo fora, sabe? O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E essa vida, até onde a gente sabe, é a única vida que a gente tem. Então, concordo contigo nesse ponto de a gente tem que aproveitar os anos que a gente tem de vida. Só que se for parar pra pensar, se a gente tivesse 500 anos de vida, a gente provavelmente ia estar tendo essa conversa que a gente tá agora, eu ia ter 350 anos e tu ia ter 450. A gente conseguia empurrar muito mais. E tu ia estar falando, nossa, porque ainda bem que a gente tem 500 anos de vida. Porque se a gente tivesse 1000 anos de vida, entendeu? A gente só ia jogar a gente só ia jogar o problema pra frente. E tem outra questão também que, por exemplo, vamos supor que tudo é determinístico. Os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa, sente, a nossa consciência, da onde que ela vem, a nossa consciência? Ela é tipo assim, se eu pegar um monte, vamos supor, eu descubro que o meu cérebro, vou reduzir, mas vou descobrir que o meu cérebro tem 700 átomos de carbono, 30 átomos de hidrogênio e 5 de oxigênio. E vamos supor que eu vou lá, pego, eu esqueci o número que eu acabei de falar, mas vamos supor que eu pegue esses mesmos números e junte tudo num punhadinho exatamente igual ao meu cérebro. Aquele cérebro vai ser o meu? Tipo assim, ele vai ter a mesma consciência do meu? Ou a consciência é uma coisa que surge de fora disso? Tipo, não é explicada pela física, pelas coisas materiais e tudo mais. Se for explicado pelas coisas físicas, tipo, se realmente nossa consciência for só átomos e elétrons interagindo no nível físico, então a gente também estaria caindo no determinismo. E aí a gente... Consegue simular um cérebro humano? A gente consegue simular um cérebro humano? Não, ainda não. Ainda não? A gente consegue fazer simulações de coisas muito próximas de métodos de aprendizagem. Que inclusive são maneiras como o nosso cérebro funcionaria, por exemplo. Inteligências artificiais. Sim. Só que elas são muito específicas. Eu não consigo simular o seu cérebro exatamente. Não, e também nem tente, meu Deus do céu. Coitados, né? Coitados. Pra que você faria isso? Não, mas imagina se desse pra simular o cérebro desses caras aí. Aí ia ser legal. Se eu não me engano, o cérebro do Einstein tá conservado em pote. Então vão tentar. Eu acho que Você imagina se faz... Agora você falou isso, eu fiquei pensando, imagina se fazem isso, botam... Beleza, ligou o cérebro do Einstein, bota pra funcionar. E é decepcionante? Porque na real tinham inventado um monte de história que nem você falou? Sabe, isso tipo é muito assim... provável que vá acontecer. Caralho! Não era nada daquilo. Ele ia demorar pelo menos uns 5 anos só pra se atualizar na física já que foi montada, assim, né? Então... Que a base de dados está desatualizada. Ele ia ter que atualizar o Windows, assim, sabe? Ele ia ter que estar lá, tipo, fazendo uma atualização, assim. E aí, provavelmente, eles iam ligar o cérebro dele, ele ia voltar a ter consciência. A primeira coisa que ele ia falar é, tipo assim... Desliga de novo. O que tá acontecendo, velho? Tipo assim, onde é que eu tô? Tipo assim, ia dar ruim, cara. Com certeza aquele cérebro ia fritar, ia começar a sair fumaça e não ia ser uma experiência legal, eu acho. E de onde vem a consciência?
Essa é outra pergunta em aberto. Eu só tô dando pergunta em aberto aqui. Eu só tô, Vamos riscar só, mais uma. só tô... Isso é um problemão, na verdade. Tanto é que na parte da filosofia Pera, da deixa eu te mente- ajudar. Quantos anos você tem? 25. Olha aí. Por quê? Pra ter uma pergunta exata. Assim, eu tô lagando aqui. Assim, eu fico tão focado na discussão que daí quando faz uma pergunta simples eu fico tipo... Era só... Tipo, qual que é a pegadinha disso, tá ligado? Eu vou errar, será? Tem 25 errei. anos mesmo? Mas o que é a Não, idade? era só pra Que te define? ajudar a ter uma resposta, tipo assim, fechamos isso? Fechamos? Ok, fechamos. Não, gostei. Conseguimos ter uma resposta fechada aqui, pronto. Acho que essa vai ser a única podcast de resposta fechada. É. E nem tão fechado assim. Né? Na Porque quem galera que definiu a cidade? É verdade, que posso ter desde a idade do universo. O universo começou e tudo. E outra tá coisa, já conta desde a gestação? É. Do momento da fecundação? Então, Já é. Você já era você quando seus pais se conheceram? E resolveram ser um casal que formaria você? E quando seus avós se conheceram, que formaram o casal que formaria seus pais, que formariam um casal que formaria você? eu era meio eu. Porque daí tem metade dos cromossomos. nos E um quarto óvulos. de você em cada um dos seus avós. E um oitavo de você... Tá bom, E ok. essa A gente vai unidade de dias, meses e anos que a gente O concordou em Vitão usar. Por que que a desacreditado. gente concordou em usar? E se a gente não tiver que usar essa Totalmente unidade? arbitrário. Então, Totalmente arbitrário. É. não é uma resposta fechada. Não tem uma resposta. Isso, tipo assim, realmente a gente só escolheu usar as coisas desse jeito, porque às vezes ficava mais fácil também. Tipo, usar bases decimais. É. Tipo, a gente tem 10 dedos, então faz Faz sentido usar sentido. bases decimais, porque a gente pode contar as coisas na mão. Tipo, é uma coisa É. assim... A história da matemática é Meio bem que interessante, universal. inclusive. Então, foi Sim. por isso, assim, então... Nossa, você me fez lembrar agora coisa nada a ver. Eu vi outro dia a menina perguntando assim... e quanto você faz em 30 minutos? A menina, eu acho que meia hora. Eu achei tão maravilhoso. Eu achei tão maravilhoso. A menina correndo. E aí a repórter pergunta, e quanto você faz em 30 minutos? E ela fala, eu acho que meia hora. Eu achei isso genial. Genial. Eu achei... É maravilhoso, não é? fantástico. É isso. É o que você falou do sistema agora. Sim. E isso, cara, isso com hora é uma coisa que confunde a gente, né? Tipo, Sim. O quilômetro por hora, por exemplo, né? O 100 quilômetros por hora. Porque é 100 e a hora é 60. Então, quando você vai fazer essa divisão, a metade é 50, mas a metade é 30. Uhum. Sabe? A metade da hora... Na A faculdade. metade do 100 com a metade em hora. Sim. E daí tem totalmente metros por confuso. segundo. Exato. E, por exemplo, quando a gente tava na faculdade, a gente ia fazer uma conta que daí, sei lá, o resultado dava em horas. A gente não... Tipo, a gente usa tudo em números com vírgula, assim, né? Então, Aham. quando a gente fazia a conta e o resultado dava, por exemplo, 1,5 horas, daí a gente, tipo assim, já na última questão da prova, tudo cagado da cabeça, assim, já não aguentava mais pensar. E, pô, tá, 1 hora e 50 minutos. E aí, pronto, perde a questão inteira Sim, por causa sim. disso. Sim. Horas são confusas, se eu for parar pra Sim. pensar. Mas elas são intuitivas. Tipo assim, o melhor... Elas são divisíveis por vários números. A gente pode, tipo assim, é fácil dividir em quartos as horas. É. Ela é... Se for parar pra pensar, ela é Sim, intuitiva. faz sentido. Só que o problema é quando a gente mistura horas, que daí divide, sei lá, 60 minutos, 60 metro, segundos, quilômetro. com metro, quilômetro e tudo mais, daí fica um pouco mais confuso. Sim. Mas pensa pelo lado positivo, a gente não usa o sistema imperial de medidas. Tipo, pés, galões, É, coisas do tipo. que nem nos Estados Unidos, né? A gente usa uma medida que faz sentido. Nos Estados Unidos é tudo diferente, É. né, cara? Aham. Libras. Né? Onças. Tipo, quantas onças de água tem nessa garrafa? Né? Umas coisas assim, então... É mesmo. É. Caraca. Agradeço por dedicar o seu tempo a este vídeo. Agora, se você não dormiu, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas atualizações. E compartilhe este vídeo em suas redes sociais para ajudar mais pessoas a se beneficiarem. Adeus, insônia. Bye bye.